Queria chamar o irmão André. Ele é multitask. Ele canta, ele ajeita o louvor, ele dirige o som, prega. O obreiro tem que estar preparado para todas essas coisas, amém? Então, vamos pedir a Deus para que venha abençoar a vida do irmão André. Chamar o irmão Carlos para que venha orar, para que Deus venha falar aos nossos corações nessa noite, amém? Deus glorioso, Pai celestial, Tu és um Deus tremendo, aleluia. O Teu povo hoje, Pai, te glorifica, Pai, te alegra com a Tua presença neste lugar, Pai. Pai, o Senhor recebeu hoje o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, e com certeza o Senhor abre os céus agora, Pai, para responder, Pai, Deus, aos anseios do nosso coração, Pai, a nossa necessidade, Pai, o Senhor usa agora o Teu santo, Pai, e faça, Pai, tudo, Pai, segundo a Tua vontade, Pai, falando, Pai, ao meu, Pai, falando aos nossos corações nesta noite, Pai, usa, faça, Pai, tudo segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ver se os irmãos estão atentos. Vamos abrir a palavra de Deus na palavra que já foi lida hoje. Lucas capítulo quanto? Vamos abrir em Lucas capítulo 24, então. Eu tentei arrumar algumas pessoas para ministrar o louvor, para não ter que fazer os irmãos não enjoarem da minha cara, mas não consegui. E quero agradecer ao Rômulo pelo convite, ao pastor Rômulo, agradecer aos pastores da igreja pela confiança em mim depositada, e quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder ministrar a sua palavra. Tem algumas coisas que eu anotei em casa, que eu tentei pôr num papel, mas faltava uma assim para ter certeza do que eu vou falar, e foi lido nessa noite. Eu queria ler apenas um versículo de Lucas 24, continuando o texto que a pastora leu. Você se lembra do texto que foi lido? E ela estava falando de um acontecimento, Jesus no caminho de Emaús com alguns discípulos, mas eu quero ler com vocês o versículo 31. Nós vamos ler esse versículo, você vai poder sentar, nós vamos abrir em outras referências ainda, mas vamos ler o 31. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Diga comigo, abriram-se-lhes então os olhos e o... Diga comigo, e o... Diga uma vez mais, e o... Você pode assentar. A partir da próxima quarta-feira, creio eu, vai estar começando uma campanha aqui sobre conhecer, é verdade isso? Sobre conhecer a Deus. A campanha ainda é semana que vem, mas Deus me deu essa palavra, eu estava preocupado, eu digo, Senhor, não é porque eu não li a Tua palavra, não é porque eu busquei, mas o que eu tenho no meu coração é falar sobre conhecer a Ti. Mas é que quando a pastora leu esse texto, eu continuei lendo a história e achei a palavra conhecer, e para mim foi uma resposta de Deus. E eu tenho certeza absoluta, que você não vai sair daqui vazio, que você não vai sair daqui sem uma palavra de Deus, amém? Existem muitas formas de se conhecer a Deus. Esses rapazes distraídos não conheceram a Jesus, né? Jesus estava lá o tempo inteiro com eles, eles não sabiam. Os discípulos foram mais além, Jesus estava tanto tempo com eles. E uma hora Filipe chegou para Jesus e disse, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, eu estou aqui o tempo inteiro com você, você ainda não reconheceu que sou eu? Existem muitos tipos de conhecimento. Existem muitas formas de se conhecer. Talvez se você perguntar, você conhece aquela garota americana que está vindo aqui? Como é o nome dela? Angel. Você conhece, todo mundo conhece a Angel, mas ninguém sabe o sobrenome da Angel, não é verdade? Então, o conhecimento que a gente tem dela é muito pequeno. Então, já ouvi pastores pregarem, falarem muitas vezes sobre relacionamento e sobre conhecimento, e eles falavam muitas vezes sobre Jesus. Que tipo de relacionamento as pessoas tinham com Jesus? Jesus se relacionava com uma multidão. A multidão conhecia Jesus? Conhecia Jesus. Onde Jesus ia, eles iam atrás. Eles não conheciam a Jesus? Conheciam a Jesus.
Mas aquela multidão, Jesus tinha um relacionamento mais estreito com 70 deles. Enviou eles para pegar o evangelho. Jesus conhecia aqueles 70 conheciam Jesus, verdade ou não? Mas eles conheciam Jesus mais de perto. Dos 70, ele tinha 12, que conheciam mais de perto, não é verdade? Mas dos 12, ele tinha 3, no Monte da Transfiguração, provavelmente o Monte Tabor, ele se transfigurou só diante de Pedro, Tiago e João. Eles tinham um conhecimento mais chegado a Jesus, verdade ou não? Mas dos 3, tinha um que chamava João, que tinha um relacionamento mais estreito com ele, verdade ou não? Então, existem tipos e tipos de relacionamento. Todo mundo nessa noite pode responder essa minha pergunta e dizer assim: você conhece mesmo a Deus? E você pode responder: eu conheço a Deus. Mas se eu te perguntasse, nessa lista de conhecimento da multidão, dos 70, dos discípulos, dos 3 e do 1, aonde você se encontra? E antes eu queria dizer uma coisa para você já. A gente só tem intimidade com aquilo que a gente gasta tempo. Repita comigo, a gente só tem intimidade com aquilo que se gasta tempo. Não tem como você dizer: eu quero me aprofundar na Bíblia e conhecer a Bíblia como o irmão fulano conhece. Vai ver quantas horas esse homem passa lendo a Bíblia. Isso não se adquire, não está em oferta no Home Depot. Isso você não vai encontrar em Walmart no especial de jeito nenhum. É uma coisa que você não compra e aquele que tem não vende nem negocia. É conhecer a Deus. Sabe? Se nós conhecêssemos a Deus. Sabe? Se nós conhecêssemos ao Senhor. Se nós conhecêssemos a Deus. Isso, eu tenho um papel aqui anotado. E a última referência que tem no papel é essa que eu vou ler aqui agora. Eu queria que você abrisse comigo 1 Samuel. É a última referência que eu anotei. 1 Samuel, capítulo 2. Se nós conhecêssemos ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 2. Todo mundo abriu 1 Samuel, capítulo 2? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, na minha Bíblia diz assim, o primeiro livro que escreveu o profeta Samuel, profeta, juiz de Israel. 2:18, é isso? Porém, Samuel ministrava perante o Senhor. Você vai repetir comigo, diga comigo. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel era um ministro. E continua o versículo dizendo assim: vestido com éfode de linho ou uma estola sacerdotal. Então esse moço, ele ministrava perante o Senhor. Esse é o 2:18. Agora o 26. E o mancebo, alguns têm escrito o quê? E o jovem Samuel, o menino Samuel, ia crescendo. Diga comigo, ministrava. Diga agora, ia crescendo. Olha, esse moço ia crescendo, diz assim, ó. E fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Esse moço ministrava perante o Senhor. Esse moço ia crescendo perante o Senhor. Capítulo 3, versículo 1. E o mancebo Samuel servia ao Senhor. Esse moço ministrava perante o Senhor. Esse moço ia crescendo perante o Senhor. Esse moço servia perante o Senhor. Agora você vai ler o capítulo 3, versículo 7 comigo. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Se nós conhecêssemos ao Senhor. Se nós conhecêssemos ao Senhor. Sabe, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Eu já li esse livro inúmeras vezes, mas um dia eu disse assim: Senhor, eu queria tanto conhecer mais de Ti. Eu queria tanto, porque ministrando na Tua casa eu estou, servindo na Tua casa eu estou. E o Senhor me levou para essa passagem e os versículos fizeram assim, ó, pum, na minha cabeça, assim, e saíram, cada um saltitando assim, cada um que eu li.
e disse: olha, me conhecer é um processo.